falar hoje? Vamos lá? Vamos começar. Bom, Vamos primeiro eu queria começar assim. apresentar... Oi? Vamos começar, Bel. Vamos embora. Primeiro eu queria apresentar rapidinho a Eduque. A gente já tem alguns posts, já tem alguns vídeos, já tem até um videozinho postado explicando um pouquinho, mas como tem muita gente que está chegando aqui agora, vou dar uma explicação rapidinho, né? Nós trabalhamos com empresas e com escolas, né? A parte da formação, tanto do ser humano, né? A parte de formação individual, quanto da formação profissional propriamente dita. Então, em relação à empresa, a gente trabalha com a questão da motivação, liderança, alguma questão que, de repente, precisa estar sendo trabalhada no grupo. Enquanto em escolas, a gente faz tudo isso, mais a parte de formação propriamente dita, né? Eu sou pedagoga, Dani é psicóloga, mas nós duas temos anos de estrada na educação. Então, a gente conta com uma experiência bem bacana em relação a isso. Fora todos os cursos que a gente fez, além, né, as formações que a gente fez pós a graduação. Então, a gente tem uma base bem bacana, realmente, bastante experiência, bastante conhecimento para partilhar tanto em escola, né, com os professores, com um grupo de professores, quanto com um grupo de coordenação. Inclusive, tanto eu quanto a Dani já atuamos, a Dani na coordenação e eu na orientação educacional. Então, a gente tem também esse outro olhar. E em empresas a gente também faz essa consultoria quando é necessário. Inclusive, a gente vai para fora do Rio também, tá? Então, se alguém tiver aí além do Rio de Janeiro, pode contar com a gente. É só a gente conversar direitinho que a gente dá um jeito. Eu diria que a gente é apaixonada pelo que faz. A gente é apaixonada pelo que faz, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente gosta do que faz, a gente entra com tudo, né? Isso é o melhor. E eu acho engraçado que a Eduque, o foco... Boa noite, boa noite. O foco da Eduque era ligado muito a essa parte educacional somente, né? E foi uma demanda grande a área corporativa solicitando esse trabalho. Eu acho que o professor tem uma didática muito boa, né? Nesse sentido de prática, né? Da vida atuante que a gente leva, e aí traz um trabalho motivacional muito interessante para essa área corporativa. E a gente trabalha com vários temas, né? É bem legal. Eu acho que é legal vocês entrarem na página da Eduque, fuçar um pouquinho, ver o que a gente oferece. Concordo. Não temos cursos de prateleira, geralmente são cursos personalizados, de acordo com a demanda de cada instituição. Isso é bem importante falar. E cursos bem acessíveis, né? Agora mesmo, Bel, a gente já pode até começar já divulgando um pouco do nosso trabalho agora. A gente vai fazer um novo curso agora mais voltado para a área da educação, totalmente voltado para a área da educação, na verdade, né? Para professores, coordenadores, gestores, ligado à BNCC, a Base Nacional Curricular. A Base Nacional, para quem não conhece, ela veio para dar unificar essa questão, né, da educação no nosso país. E ele entrou em voga, né, tem mais ou menos 2 anos. Não, com a pandemia eu já me atrasei, já me perdi. Um pouquinho antes, tem uns 4 anos. Tem uns 4 anos, isso. E aí, o que acontece? Ela veio com toda a força e, na verdade, a gente tem que... por enquanto, existe uma utopia muito grande em cima disso, né? Porque o ideal e real tem uma distância aí, e a gente sabe que, em termos do nosso país, a gente tem muitas situações complicadas para que a educação seja igualitária, né? Exatamente. Mas é um sonho. E eu acho importante as escolas abraçarem isso mesmo e caminhar com essa unidade, né? É importante mesmo. Então, a gente vem esclarecer, porque isso também chegou nas escolas de uma forma abrupta. Então, a Eduque vem com esse trabalho, que é uma característica muito da empresa, de trabalhar essa questão de uma forma prática, né? Porque o professor recebe tantas demandas, né, ao longo do período escolar, e ele tem que se adaptar e se reinventar, como foi a questão da pandemia, que a gente vai tocar um pouquinho nisso. Então, essa questão, né, traz para ele a questão da BNCC também, que ele possa botar isso como facilitador na vida prática dele, e não inimigo, né, não uma coisa difícil. Então, a gente vem com esse curso, né, que está oferecendo, começa dia 14 de março, é um curso de 3 horas, né, na verdade, 2 horas e pouca e meia hora para discussão, né? Porque a gente gosta muito dessa participação do público com a gente. Um curso muito acessível a todo mundo e que vai esclarecer para todos os segmentos. Educação infantil, fundamental 1, anos iniciais e finais, e o ensino médio. Então,
Os Inclusive, só amigos para... aí divulguem esse curso, né? Que eu acho que vai ser um diferencial para quem está Com começando o certeza. ano letivo. Com certeza. E só para aproveitar o gancho, eu queria avisar, já que assim, a gente fez um preço bem camarada agora em fevereiro, que a gente entende que está todo mundo voltando de férias, professor tira férias em janeiro, e agora fevereiro nem todo mundo consegue se organizar para, muito embora o curso aconteça em março, a gente já abriu as inscrições. Então a gente entende que realmente é necessário nesse momento a gente prestar atenção nisso, a gente deixou o valor um pouquinho, o preço, né? O valor é inestimável, mas o preço um pouquinho Abaixo do que a baixo. gente costuma Mas a cobrar. partir dos próximos cursos, a gente já vai fazer um reajuste. Então, gente, aproveita. Isso. Aproveita. Aproveita Aproveita, primeiro porque o divulgue para vídeo os está realmente muito amigos, bom. né? O preço Divulguem tá para os bacana. amigos. Oi, desculpa, te cortei. Não, estou falando, divulguem para os amigos, né, Por Bel? favor. Né? Por favor. Também vai Isso vai aí. ser uma troca muito bacana. Então, Isso. não E a percam. ideia da Educa é sempre, a ideia da Educa é sempre a gente mesclar, né, Bel? Um pouco Sim, para a área educacional, aí o o próximo outro um curso pouco a gente mais. já pensa um pouco na área corporativa. Então a gente vai mesclando e apresentando para vocês. A nossa Sim, sim. página ela é bem interativa, né? Ela é bem o tempo todo dinâmica, tem muito material lá de vários assuntos. Acho interessante vocês darem uma vasculhadazinha e a gente gosta muito dessa participação com vocês. Então, quem tiver uma dúvida do ano, está trabalhando, está fazendo alguma, está tendo alguma questão no trabalho, né? Troque com o Eduque, coloque no nosso e-mail, tem lá na nossa página do Tem Instagram todo o aí, contato tá lá. tem o nosso e-mail, faça essa troca com a gente, que a gente terá um prazer enorme de responder vocês, tá bom? Então vamos começar, né? Porque a nossa live Bora. aí, a gente vai falar um pouco desses 2 anos, o que mudou, o que passou, o que aconteceu, para a gente trocar um pouquinho, né? Ai, tanta gente querida entrando aí na live, professores queridos, né? Que coisa boa, colégios, que coisa boa. Muito feliz de ver muita gente conhecida entrando na live. Muita gente nova também, hein, Dani? Tem gente nova, coisa Também. boa, somando aí com a gente. Que bom. E podem fazer perguntas aí que a gente vai tentar responder algumas no meio da live. Né? Será uma live curtinha, que a gente sabe que está todo mundo cansado. Segunda-feira é um dia ainda que a gente está iniciando a rotina, né? A gente para dar um gás, mas a gente vai ser breve aí na nossa fala. Vamos ser bem práticos. Na verdade, né, foram 2 anos atípicos aí com essa pandemia. A gente sabe que mudou muita coisa, né, na nossa vida. E aí eu pergunto para a Bel um pouco, né, quais são que a Bel fale aí um pouquinho, quais foram as maiores dificuldades encontradas, né, Bel? Quais as perdas, os desafios, que você possa trazer para a gente aí, falar um pouquinho dessa questão desses 2 anos, né? O É, que foi tão difícil? a gente agora tá. A maioria, praticamente todas as escolas já voltaram com presencial. E agora a gente está recebendo essas crianças, esses jovens que ficaram muitas vezes até presos, confinados, mas que tiveram também que lidar com uma série de estresses e emoções e situações atípicas, né? Que ninguém esperava que fosse acontecer. Então agora a gente precisa realmente parar, dar uma olhada nisso. Tem muita coisa que a gente vai conversar que precisa de um olhar especial, digamos assim, principalmente essa questão emocional, né? A gente está recebendo crianças agora na escola que passaram por situações de estresse extremo, estresse negativo. O que seria esse estresse negativo? A criança, por si só, ao longo da vida, ela passa por estresses naturais, estresses, digamos, positivos. Que seria uma febrinha que ela tem, quando a criança cai, eu falo criança, mas crianças e adolescentes, tá? Quando, por exemplo, cai e ralou o joelho, que são situações, o dente quando vai cair, ou o dente quando está nascendo, que são situações que causam algum nível de estresse na criança, mas que fazem parte da vida e que ela lida naturalmente com isso. Isso faz parte do desenvolvimento dela. Só que nesses últimos 2 anos, eles foram colocados para conviver com um estresse extremamente negativo. Como assim? Medo, um medo de absurdo, um medo que ninguém estava preparado para isso, medo de ficar doente, medo né, da situação em torno de tudo isso. Questão do confinamento, isolamento. A criança, o adolescente perdeu o contato com os amigos, perdeu o contato muitas vezes com a família, se viu preso num núcleo, entre 4 paredes, ali no núcleo familiar com quem ela convive todo dia. E que nem sempre, a gente sabe, é um núcleo exatamente saudável, né? Principalmente
nesses 2 anos, a gente percebeu que as emoções de todos, crianças, adultos, enfim, de todos, estavam muito à flor da pele. Né? A situação toda foi muito estressante. Muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo renda, muita gente com medo de sair, com medo, pessoas pegando a doença, tendo que lidar com as sequelas da doença. Foi muita coisa em muito pouco tempo, né? Em 2 anos. Para nós adultos darmos conta e para as crianças e adolescentes também darem conta. Então, quando a gente para fazer uma análise de como foi esses 2 anos para ele, é claro que em famílias que têm uma estrutura mais saudável, uma estrutura mais harmônica, a coisa passou um pouco mais tranquila. Mas, de qualquer forma, o medo, o estresse, a dúvida, a ansiedade, ela foi uma coisa geral. A gente estava assistindo, tem acho que uma semana, uns 15 dias mais ou menos, uma palestra do pediatra Daniel Becker. E ele estava falando que a quantidade de crianças que chegaram nos consultórios com desvio de desenvolvimento, ansiedade, tique nervoso, terror noturno, um monte de sintomas, inclusive psicossomáticos, que até então não apareciam no consultório, foi meio que uma explosão. E exatamente são essas crianças que estão voltando para a escola agora. E a gente precisa prestar atenção nisso para como a gente vai fazer, né? É isso que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E quando a gente para pensar em sociedade, a gente também não tem como falar das perdas humanas mesmo, né? A gente passou por um período muito complicado. E a gente agora, muito embora a gente esteja num cenário melhor, como a gente falou lá atrás, né? Um cenário que a gente acredita que a gente possa daqui a pouco respirar mais aliviado, a pandemia ainda não acabou. A gente precisa entender que estar num cenário melhor não significa que está tudo liberado, vamos pro oba-oba. A gente precisa sim ainda tomar os cuidados, seguir os protocolos, ventilar os espaços, usar as máscaras, de preferência a PFF2, que realmente é que protege mais. Então, esses cuidados eles precisam. E aí a gente engloba também essa ansiedade do retorno presencial para as crianças. Como que elas podem lidar com isso? Como a escola pode ajudar as crianças a lidar, crianças e adolescentes, né, a lidar com isso? Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai querer falar hoje. A gente resolveu trazer esse debate para cá exatamente para a gente poder ter essa troca. Escutar também um pouquinho de vocês, como é que está sendo esse retorno para vocês, né? Que nem está aqui nos comentários, foi um período tenso para todos. E a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente não fala para a criança, a gente não explica para a criança, porém ela entende, cai na questão da comunicação não verbal. E muitas vezes o não dito gera mais ansiedade, gera mais medo do que você sentar e conversar e explicar o que está acontecendo, como é que precisa proceder, o que precisa fazer. Além disso, né, toda essa questão emocional, a gente também precisa olhar a questão física das crianças. Agora eu falo um pouco mais das crianças, porque esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento motor, os adolescentes, embora seja tão necessário quanto o estar ao ar livre, o poder circular em espaços maiores, o poder ter essa movimentação, quando a gente pensa em criança, a gente está falando de desenvolvimento propriamente dito. Crianças que ficaram confinadas em casa, a maioria mora em apartamento pequeno, não tem espaço para brincar, não tem espaço para correr, para pular. E isso sim está também prejudicando o desenvolvimento delas. Né? Tanto o desenvolvimento físico, quanto para o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento o cognitivo mesmo, né? Deu uma travada aqui. O desenvolvimento cognitivo deles. Porque já é comprovado, o exercício físico, a atividade física, ela é fundamental também para a cognição. Se isso é tirado ou se isso é muito reduzido, a gente vai perceber os impactos disso também. Então, a gente tem que ter na mente que estamos recebendo na escola uma criança que passou 2 anos confinada ou que mesmo não tenha ficado em confinamento total, teve reduzido muito o tempo e o espaço em que ela tinha para brincar, para correr, para se desenvolver, para subir, para escalar, coisas que naturalmente uma criança faria. Ela se viu sem espaço, sem a possibilidade. O contato dela, a socialização dessa criança reduziu muito, porque muita gente ficou preso só ao núcleo mesmo de casa, ou assim, um parente que viesse, tivesse algum contato rapidinho, mas não é o que ela estava acostumada, né? O contato com os amigos, o contato de ir para o parquinho brincar, isso tudo ficou muito reduzido. E toda essa questão emocional
que as crianças também, crianças e adultos também, não só as crianças, porque é importante também a gente pensar que nós, professores, passamos por estresse também, passamos por medo, por ansiedade. Então, na verdade, é uma coisa mais geral, né? A gente está falando muito da criança, está falando muito do adolescente, porque eles estão ainda nessa fase de desenvolvimento. Mas a gente precisa também olhar para a gente, né? O quanto que nós, professores, precisamos também de repente, uma acolhida maior, precisamos de um tempo de adaptação para toda essa nova normalidade, digamos assim. Eu coloco entre aspas porque a gente precisa entender que a pandemia ainda não acabou. Que alguns cuidados ainda são, sim, extremamente necessários. Diga. Ô, Bel, e tem uma coisa interessante, assim, tem escolas que são privilegiadas com espaço aberto, né? Sem dúvida. Então, assim, que essas escolas possam aproveitar esse espaço de uma maneira integral, né? Ah, eu vou dar uma aula de matemática para o ensino médio, vou dar ao ar livre. Que maravilha que essa escola pode oportunizar isso, né? Vou dar uma aula de ciência, pô, melhor que nada com a natureza, coisa linda, né? E aproveitar esses espaços o tempo inteiro, né? Que as escolas possam. E é tão interessante que tem, assim, existe, né, a escola tradicional, essa questão muito fechada nesse sentido, com preocupação com o currículo que tem que cumprir, com essa perda da parte de conteúdo que ficou defasada. Exatamente. Se a gente não sanar, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso, se a gente não sanar, não der o colo necessário para todas essas questões que você está levantando, que você está trazendo, esse currículo não vai andar. A gente sabe, né? A gente sabe que o pedagógico não vai vir. Você tem que primeiro trabalhar esse emocional, ele tem que estar fortalecido, professores e alunos, né? Toda a dinâmica, as famílias também, né? Aí entra o lado da orientação nesse atendimento com as famílias, trabalhar toda essa questão, para que essa escola e família ande junto nesse processo e possa ver o que foi prejuízo nesse período, né? O que foi prejuízo de fato. Então, assim, o conteúdo a gente pega muito rápido tudo. Né? Se ele está preparado, se aquela, eu digo até se aquela, como é que se diz, aquele vaso, né? Botando um exemplo de vaso, está ali bem adubado, aquela terra está bem molhada, está bem cuidada, aquilo vai rápido florescer, né? Agora precisa fazer esse preparo, esse adubo. Isso é que está faltando, que esses 2 anos, como você trouxe, ficou essas lacunas, esse gap aí, né? A gente precisa entender que as adaptações curriculares, elas precisam sim acontecer. Mas nesse momento não adianta fazer adaptação curricular se não parar e olhar para o emocional do aluno. A gente sempre fala, né, Dani, que o emocional e o cognitivo, eles caminham juntos. Andam juntos. Um do ladinho do outro. Se um estiver pesando mais, a balança fica desequilibrada. E alguma coisa não vai funcionar. Quando a gente para olhar o aluno, independente da idade, o aluno está muito bem cognitivamente, mas está apresentando algum problema emocional, isso vai influenciar diretamente no aprendizado dele. E ao mesmo passo, se a gente pega um aluno que está bem emocionalmente, mas está tendo dificuldade na aprendizagem, ele começa a se sentir desmotivado, ele começa a se sentir, muitas vezes até diminuído mesmo, e vai respingar uma coisa na outra. Então agora, a gente entende sim que enquanto escola é fundamental, principalmente por conta da BNCC, a cobrança das escolas estarem adaptadas à BNCC, façam curso. A gente entende que é necessário, sim, essas adaptações curriculares, mas nesse momento não tem como a gente recuperar 2 anos sem causar estresse nas crianças, sem causar estresse nos professores. Então a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, sabe? Que a gente consiga ir adaptando aos pouquinhos, embora isso não seja, no momento, o mais primordial, mas a gente ir adaptando aos pouquinhos, sim, esse currículo, mas focar principalmente nesse fortalecimento emocional das crianças. O adolescente ele precisa desse contato. O que a gente faz com esses adolescentes que estão voltando para a escola e que não podem, muitas vezes? Eles ficam se sentindo... Eles muitas vezes perdem a espontaneidade, perde esse ímpeto de ir até o outro. A adolescência já é uma fase, por si só, de muita mudança, um pouco mais complicada para muitos jovens, que por si só já requer um monte de reestruturação, tanto cognitiva quanto emocional. Eles ainda esbarram com essa questão. Então, como que a gente pode tentar equilibrar as duas coisas? Trabalhar o emocional, que é fundamental nesse momento, e aos pouquinhos ir caminhando, sim, nessa adaptação curricular.
eu queria aproveitar esse gancho que você falou da natureza lá atrás, da aula de matemática e tal. Eu tive uma aula de biologia. Tudo bem que biologia sempre tem essa pegada mais de natureza, de ar livre, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. Essa aula eu tive quando eu estava no magistério. Tinha eu lá meus 16, 17 anos. E eu nunca esqueci. O meu professor simplesmente pegou a gente, levou a gente para o pátio, sentou em roda, falou, vamos conversar hoje. E a gente trabalhou tanto conteúdo naquela aula, sem livro, sem caderno, só de estar ao ar livre. Eu sei que biologia tem, como eu falei, tem mais esse viés. Mas isso é o tipo de aula que pode pegar qualquer matéria. Não está ligado a uma matéria específica, a uma disciplina específica. Quando a gente pensa em criança, que é a coisa mais gostosa do que fazer um piquenique ao ar livre? Vai para o pátio, por exemplo. A escola às vezes não tem tanto espaço. Separa um horário, combina com as outras turmas, organiza que todo mundo possa fazer, por exemplo, o lanche no pátio. Porque o lanche tem a questão do tirar a máscara, tá todo mundo em sala. Vai lanchar ao ar livre, vai ser uma delícia para eles. Vai ser seguro, porque eles vão estar dando o distanciamento necessário, vão estar ao ar livre, lugar ventilado, e ainda vão ter essa possibilidade de estar fora de sala. Que nesse momento em especial a gente precisa aproveitar. Tem muitos estudos, bastante coisa mesmo, focando na necessidade da natureza, do contato com a natureza para o desenvolvimento. Quando a gente pensa na natureza, a gente está falando de desenvolvimento físico, desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento, a própria questão da socialização, porque você está em um ambiente onde você vai interagir com outras pessoas. A gente está falando de equilíbrio, não só equilíbrio físico, mas equilíbrio emocional, porque o contato com a natureza a gente sabe que faz bem sim, emocionalmente. A gente está falando de regulação de sono, regulação de alimentação, que vai respingar na construção da memória. Então, todas essas coisinhas, quando a gente para prestar atenção, o contato com a natureza é fundamental. Felizmente, como a Dani falou, a gente sabe que a realidade é que nem todas as escolas têm o privilégio de ter um espaço verde ou ter um espaço mais amplo. Mas a gente pode tentar construir. Por exemplo, faz uma hortinha, aquela horta suspensa. É uma coisa simples, é uma coisa que não ocupa muito espaço, mas não deixa de ser um contato com a natureza que vai trabalhar tudo isso que eu falei. Fora a questão ambiental, questão de responsabilidade, N coisas que a gente pode citar aqui, que podem ser... Uma praça perto da escola, né? Exatamente. Uma praça exatamente. perto da escola. Uhum. Que podem ser desenvolvidas com contato pela natureza. E, porém, Bel, e esses déficits aí que ficaram para essas crianças e adolescentes, Bel, o que você relata aí um pouco desse... Eu acho que, como a gente estava falando, né, a principal questão é esse emocional, que vai provavelmente respingar sim no cognitivo. Ao longo desses 2 anos, a gente já percebe algumas crianças que apresentam sim desvio de desenvolvimento. Inclusive, tem bebês que nasceram na pandemia que já chega, até o pediatra Daniel Becker que relatou isso. Ele já recebeu inúmeros bebês no consultório com desvio de desenvolvimento, bebês que nasceram durante a pandemia. Porque é aquilo, a criança não pode ir para o parquinho, a gente está falando de bebê, mas de criança novinha também, tá? Até por volta de uns 2, 3, uns 2 anos, na verdade, foi o tempo da pandemia, né? Foram crianças que não tiveram a possibilidade de desenvolver a questão da socialização. O vínculo ficou muito preso à mãe e o pai, ou à mãe e algum cuidador. Ficou um vínculo muito pequenininho. Muito resumido, né? Muito resumido. Restrito. A gente está falando de crianças que não podiam ou não puderam, por exemplo, ir para o parquinho tomar sol, dar os primeiros passinhos, é dentro de casa, um espaço muito apertadinho. A questão dos estímulos, quando a criança não sai, a criança fica presa no mesmo ambiente, a quantidade de estímulos que ela recebe é muito menor. Isso tudo impacta também no desenvolvimento. Então, a gente está recebendo nessa escola pensando nas crianças que estão entrando, né? Crianças que provavelmente podem apresentar, sim, alguma questão cognitiva, alguma dificuldade, alguma questão de desenvolvimento. E quando a gente pensa nos mais velhos também. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o ensino online. Inclusive, a gente acompanhou, tanto eu quanto a Dani, de pertinho, uma alfabetização online. Foi super interessante, deu muito certo. Mas a gente sabe que muitas lacunas foram ficando. São lacunas que no presencial provavelmente não existiriam. Porque a criança tem mais tempo,
Porque a gente também tem que... A gente está falando muito... Ui, desculpa, gente, passou a moto aqui do lado. A gente está falando muito dessa questão, mas uma coisa que a gente não relatou ainda, Dani, foi a questão do uso das telas. A criança ficou muito restrita às telas agora. E é disparado o número de crianças ficando 8, 12, 15 horas em tela. Isso é muito prejudicial. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, numa aula online, a escola tem o cuidado, tem a precaução de botar um tempinho mais curtinho. Então, ela teria 4 horas e meia numa escola, ela passa a ter 1h30, 2 horas, 3 horas que seja, num contexto de aula completamente diferente. Então, é bem possível que lacunas de aprendizado tenham ficado durante esse tempo e que é necessário, sim, esse olhar para isso, esse cuidado. Aí volta naquilo que eu estava falando, de que as adaptações curriculares elas serão, sim, necessárias. Porém, no momento principal é olhar o emocional do aluno mesmo. Mas vai ser necessário, sim, vai ser preciso dar uma ajustada nesses conteúdos, nesse currículo, para poder dar conta de tudo que ficou, todas essas lacunas, né? Esses buracos, digamos assim, que ficaram ao longo dos últimos 2 anos. Mas quando a gente para pensar, a gente também aprendeu muita coisa nesse meio tempo, né? Eu não sei se a Dani e eu, nós somos muito parecidas nesse ponto. A gente tem meio que um olhar de poliana na vida, sabe? A gente sempre tenta achar algo que seja bom ou algo que ensine de alguma forma nessa experiência. E aí a gente precisa também falar que, apesar de todas essas perdas que a gente falou, de todo esse estresse, de ter sido uma fase realmente tensa na vida, não é só de perdas, né, que foram feitos esses 2 anos. Com certeza. Muita coisa também serviu como aprendizado ou serviu de ganho, enfim. O que você acha disso, Dani? Eu tô falando muito. Olha, eu penso como você. Não teve só perda, não. A gente teve ganhos com a pandemia também, né? Eu acho que a gente estava vivendo um momento que eu vejo jovens, crianças e adolescentes, né, antes da pandemia, com a quantidade de atividades que é surreal, né? Assim, a gente trabalhava em escola, via muito essa dinâmica, né? A criança, na semana inteira, era preenchida, né? É xadrez, é inglês, é natação, é capoeira, é judô, olha, é tanta atividade, né? Aquilo de repente fez assim, parou tudo, né? As crianças ficaram em casa, os pais também com trabalho remoto, todo mundo com trabalho online, né? Sem funcionários, né? Não, mudou tudo, né? Sem as funcionárias que ajudavam em toda a dinâmica, né? Isso eu estou falando de uma porcentagem, né? Claro que tem suas exceções, em tudo tem. Mas, de uma forma geral, um número grande aconteceu essa situação. E aí, o que a gente vê com isso também? Qual foi o ganho, né, dessa situação? A convivência. A convivência estava se perdendo, né? A gente via uma ausência da família muito forte em relação às crianças. Claro que eu sempre digo em escola, né, até porque a dinâmica que a gente vive hoje é uma dinâmica exagerada, é uma dinâmica toda a nível de trabalho, de cobranças, não sei o quê. E a gente está nesse mundo, infelizmente, a gente tem que viver, né? Vai falar assim, Daniel, vou largar tudo e vou só conviver. Não, não é isso. Mas foi importante para a gente poder parar e refletir como estava o nosso dia a dia, né? Como estava a minha relação com meu marido, meu companheiro, com a minha mãe, com a minha sogra, com meus filhos, né? Como estava essa relação, quem mora na casa, né? Com as pessoas que moram na casa, né? E aí você tem que se deparar e se confrontar e aprender a conviver. Seja um apartamento pequeno, seja um apartamento grande, né? Existiu também a questão da divisão dos cômodos, a divisão dos eletrônicos, né? As pessoas começaram a dividir o aparelho de televisão, começaram a dividir muita coisa, porque cada um tinha um horário e acaba que a divisão ficava tranquila nessa rotina, né? E de repente todo mundo ali, né, com mais tempo para poder de repente usar uma televisão, usar um eletrônico da vida, e você poder dividir um pouco melhor essas tarefas, né? Aprender a conviver, aprender a ceder, aprender a tolerar, né?
a tudo isso, a dividir esse espaço, aceitar o barulho do outro, né? Aceitar a fala do outro, né? Isso, de alguma forma, foi muito importante para as pessoas refletirem, né? Eu sinto, a nível até do consultório, dos atendimentos online, as pessoas colocando a questão do como é que se diz? Dessa questão dos valores, Sim, sim. né? Que ficaram mais aguçados nesse sentido, né? De coisas pequenas, de valorizar coisas pequenas, né? De valorizar coisas simples, né? Por exemplo, gente, a pandemia inteira, quem não sentiu falta de um abraço, né, de um bate-papo com um amigo de perto, né, de beijo, né, a melhor coisa, quando você ainda encontrava alguém, era de máscara, distante, oi, tudo bem, falando de longe, a gente doido para tocar, para abraçar, né, então isso tudo, você começou a ter um olhar diferente para isso, a Sim. ver como é tão importante esse abraço, esse afeto, esse carinho, esse toque, essa atenção, né? Então, isso foi de um crescente, de um crescimento ímpar para todas as famílias também, que puderam aproveitar esse momento, né? Então, assim, outra coisa que a gente percebe com a pandemia, que também foi um ganho, o aumento da espiritualidade. Isso a gente Sim. conversa com os amigos, você fala, nossa, comecei a fazer orações em casa, outro começou a meditar, outro começou a... Cada Isso, um com as suas crenças, né? As isso diferentes independe da crenças religião. começaram, porque eu acho que existiu muitos medos, muitas perdas, muitas dificuldades, desespero das pessoas em algumas situações, como você relatou, perda de emprego, né, diminuição da situação financeira pesando, tudo isso, e as pessoas ficaram mais próximas, né, Fora a de perda suas familiar mesmo, né? religiões e de poder conviver e poder estar trocando. Isso foi um crescente, foi um crescimento grande, né, para a vida do ser humano nesse sentido. Poder ter um olhar mais humano, né, nessa situação. Isso foi muito bom. Outra coisa que eu gosto de salientar foi a descoberta dos talentos. Interessante isso. Trocando com as pessoas, a gente percebe, eu comecei a fazer um artesanato que estou fazendo. Então, assim, a pessoa começou assim, a horta que você falou, Comecei a pintar eu, aquarela. eu comecei a fazer uma horta, minha casa parece uma Comecei a floresta, pintar entendeu? aquarela. Nunca pintei aquarela na minha vida. Comecei a pintar aquarela. Isso, então, é isso mesmo. Então, assim, foi horta, foi artesanato. Outra coisa interessante, oportunizar um maior espaço e deixar as crianças espalhar mais esses brinquedos, né? Hoje a gente vê uma realidade que a criança tem brinquedo a dar com pau, assim, brinquedo a beça, mas quase não brinca. Quase não brinca. A criança nem tem tempo para brincar, ela quer ganhar aquele brinquedo. Mas se você olhar, você fala assim, Daniela, não está exagerando. É a realidade. Ela quer ganhar aquele brinquedo, ele fica numa estante, né, ali, mas fica ali. Então ela pôde brincar, ela pôde aguçar o seu imaginário infantil, ela pôde espalhar mais, entendeu? Acho que teve isso. Isso também é uma coisa trazida a nível de consultório. Eu tenho um grupo que a gente tem de psicólogo, todo mundo falando dessa questão. Sim, sim. Os pais diminuir a questão dessa, porque o dia a dia da gente fala, junta tudo, vamos embora, tem aula disso, tem aula daquilo, a criança quase não brinca. Ela pôde espalhar aqueles brinquedos, pôde brincar, pôde fazer pintura, pôde fazer um monte de coisa. E a escola, no trabalho remoto, ela envolveu as famílias nisso também. Né? Os trabalhos tiveram que ser diferenciados. Você tinha que contar com o material que tinha em casa. Né? Então, a família foi envolvida nesse processo. Foi interessante a família também participar disso. E eu digo que é um ganho. A gente, quanto escola, quando trabalha em escola, a gente quer que a família ande junto conosco. E por que no ensino remoto não andava conosco? Não, tinha que andar conosco também. Né? Claro que a gente sabe que foi um aumento de tarefas também para a família grande. Isso todo mundo tem consciência. Né? Mas a questão era atípica. A gente estava vivendo um momento diferente e tinha que se reinventar, como o professor se reinventou, as famílias também tiveram que se reinventar e trabalhar essas questões, que não foram tão fáceis, mas que a gente pode tirar uma coisa positiva. Aqueles que puderam aproveitar esses momentos foi de uma riqueza muito grande. Né? Puderam ver o desenvolvimento de perto dos seus filhos, puderam acompanhar. Isso tem um lado muito positivo, né?
tinham pais que estavam muito distantes dessa dinâmica, né? Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, que eu contei isso para a Bel já há algum tempo. Eu atendi uma família, isso já tem alguns anos. E a família falou assim para mim, eu marquei um atendimento com a família falou para mim assim, Daniela, você pode marcar, mas eu vou trazer a fulana de tal, que era a babá. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, mas eu quero conversar com os pais. Eu não marquei com a babá. Aí ela falou, não, mas ela conhece mais meu filho do que eu. Aí eu olhei para ela e falei, então, olha só, pode deixar que eu vou marcar com ela, você não precisa vir. Aí ela acordou, né? Eu dei uma de louca e ela acordou. Ela acordou e falou, opa, não, mas também não é assim, né, Daniela? Eu falei, não, você que está me dizendo que a babá conhece mais seu filho do que você. Então, assim, as pessoas foram perdendo um pouco esse lugar, né? E eu acho que a pandemia resgatou um pouco disso. Sim. Né? Eu acho que toda tempestade, né? Vem a tempestade, depois vem a bonança. Então, é um pouco por aí. Vamos tirar o proveito dessa situação que foi tão difícil. Vamos ver o que foi bom. Né? Ai, fiquei realmente muito tempo com meu filho, fiquei dedicada, fiquei mais cansada em muitos aspectos, fiquei. Mas também pude dar um pouco mais de atenção. Isso também é tão importante na vida deles e fez muitas famílias refletirem nisso, né? Muitas mesmo. A descoberta dos talentos, a divisão de tarefas, eu acho que foi muito importante para os adolescentes e para as crianças. Gente, tem criança na escola que não sabe botar uma blusa, criança de 4, 5 anos. Não calça um tênis, porque é tudo de velcro, né? Então, assim, é só velcro, não amarra um tênis. Então, assim, coisas que eram as famílias que ensinavam, estão depositadas para a escola nesse sentido. Então, assim, isso também melhorou muito essa questão da autonomia dentro de casa, porque como a mãe também absorveu muitas tarefas e o pai dentro de casa, sem os funcionários que ajudavam, eles tiveram que delegar muitas coisas, e as crianças começaram a se virar um pouco mais, ajudaram mais a tirar a mesa, botar uma coisa, estar envolvida na dinâmica. Isso teve um lado positivo, quem conseguiu fazer essa dinâmica acontecer, teve um lado muito positivo, que aumentou a autonomia, né? Valorizou e ajudou nesse processo. Desculpa. Eu estava lendo um texto já tem bastante tempo. Eu estava lendo um texto já tem bastante tempo. Era algo mais ou menos, eu não vou lembrar certinho como estava, porque já tem bastante tempo. Sim. Mas falando assim, em relação às crianças pequenas, tá? Daqui a 20 anos, por exemplo, a criança que está com 1 ano agora, ela não vai ter muita lembrança propriamente da pandemia. É claro que ela vai saber, porque ela vai estudar e ela escuta as pessoas falarem, ela vivenciou. Mas a memória dela não vai ser propriamente só do estresse, mas sim do tempo que ela passou com a mãe e com o pai. Do quanto ela pôde aproveitar. Uma criança um pouquinho mais velha, de uns 3, 4 anos, essas marcas dessa convivência, elas num futuro vão valer muito mais do que propriamente o ambiente da pandemia. Porque foi algo que foi de uma forma meio brusca, mas foi uma possibilidade muito bacana para as crianças nesse sentido. Bacana, eu acho que não é o termo certo quando a gente fala em relação à pandemia. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Foi um ganho para eles. Poder ter essa convivência muito mais próxima com a família. Com certeza. Eu acho que os pais usaram um pouco uma maior criatividade para entreter as crianças, né? Eu acho que teve isso. Então, assim, tinha essa questão do brinquedo, de fazer uma receita com o filho, de estar envolvido nesse processo, né? Realmente está dentro do que a gente falou dessa valorização das pequenas coisas. Ver que o simples é bom, né? De estar envolvendo a criança. Mesmo que a criança, que a mãe tenha ou o pai tenha que ter trabalhado no computador, a criança aprender a esperar. Isso é um processo de desenvolvimento. Isso tudo é ensinado na escola e em casa, né? Aprender a esperar a sua vez, ficar um pouco mais em silêncio, porque não pode fazer o barulho na hora. Isso tudo é aprendizagem. A gente tem que ver que não ficou parado esse processo. Teve estresse dentro de casa? Teve estresse. Teve confusão? Teve. A gente aprende pelo erro. A gente aprende pelas questões que vão surgindo na vida da gente. O que interessa e o que é importante é a gente poder ver como foi feita essa dinâmica e como a gente pode conduzir isso e poder parar para pensar, é mesmo, nossa, mas eu achei que não estava sendo o suficiente, porque a gente nunca acha que é o suficiente, né?
E a gente não consegue enxergar detalhes pequenos. Ah, eu não pude brincar tanto com meu filho, mas ele me ajudava nisso, ele me ajudava naquilo, eu botava ele para fazer, eu conversava, eu contava uma história de noite, pelo menos era a hora que vagava para eu dar um... Gente, isso foi tão importante. Tanto que, assim, quando voltar às aulas presenciais, teve muita criança e adolescente com dificuldade de voltar, né? Porque o apego foi muito de ambas as partes, né? Tanto da família quanto né, dos pais para as crianças, para os adolescentes, né? E também o que a Bel relatou, né? Os medos vieram à tona, algumas questões aí que a Muita gente sabe regressão, que é de ordem. criança com regressão. Com certeza, os toques, né, gente? Porque era assim, por mais que você não quisesse, né? Já limpou a mão, já lavou, já passou álcool, já não sei o quê, não toque em nada, né? Bota a máscara, a máscara não está direito, gente. Tudo isso é um gerador de angústia, né? Que a gente ficava, e a criança, como a Bel falou ali, né? Ela pode não estar parecendo que não está percebendo, mas ela é um radar que capta tudo, né? E aí ela começa a perceber tudo isso. Então, do mesmo jeito que ela percebeu e captou as coisas negativas, ela captou o positivo também, essa convivência, né? Esse momento de sacrifício de todos, da doação de cada um. Isso também é muito importante na relação. Né? Então, isso ocorreu muito. E outra coisa que a gente viu que foi muito importante foi a questão do ensino híbrido. Ele veio para ficar. Não que eu diga assim, ah, é maravilhoso, agora só tem que ter isso. Não. É o equilíbrio. A gente não pode negar, essa geração de hoje é tecnológica. Exatamente. Ele tem que entrar como um aliado no processo educacional. Ele tem que entrar como um facilitador. Ele tem que entrar como um a mais para trabalhar em conjunto, entrelaçado com o ensino, né? Então, assim, que maravilha! A gente viu vários jogos dinâmicos. Essa geração precisa dessa criatividade também no computador, nas telas interativas, no celular. Eles precisam usar esses aparelhos de uma forma benéfica. E quem ensina isso? Família e escola. Né? Então, ele veio para ficar, ele veio para somar a esse processo educacional. Então, foi ruim? Não, foi ótimo nesse sentido, né, Bel? A gente falava sobre isso. É saber usar com equilíbrio. É entender que a tecnologia ela abre uma gama infinita de possibilidades, mas que a gente tem que saber usar e saber, na verdade, não é nem só saber usar, é saber ensinar as crianças a usarem. Porque se deixar, acontece aquilo que eu falei lá atrás, criança que fica 8, 12, 15 horas no celular, no tablet. Porque a tecnologia, a internet, o joguinho, o filminho, prendem a atenção. Isso é um fato. Quantas vezes a gente, adulto, vai no Instagram, quando a gente dá conta, tá uma hora lá, só rolando a página. Ele hipnotiza, ele hipnotiza, ele busca, né? A gente perde um tempo grande aí. Com certeza. Né? Mas tem que perder esse tempo com coisas produtivas, né, Bel? Exatamente. É saber usar a tecnologia a nosso favor. É botar a criança de repente para fazer uma pesquisa em sala de aula, aproveitar. Vamos debater aqui um tema. Tem tantos museus online, tantas possibilidades de aproveitar para a própria aula, até para os adolescentes mesmo. Poxa, vamos fazer uma aula, conhecer, sei lá, um museu de outro país. Entra lá no site, dá uma olhada, puxa esse gancho para fazer a aula. Então, Agora, uma coisa que deixou... Oi, desculpa. Pode falar, Bel, pode concluir. A tecnologia ela pode ser muito benéfica. Principalmente porque a gente está falando de uma geração que já nasce praticamente com o celular na mão. Eles aprendem muito mais rápido do que a gente a mexer. Então, a gente... É isso, nem estou colocando aqui nos comentários. A palavra-chave é o equilíbrio. É mostrar para a criança que ela pode sim utilizar de uma forma benéfica, mas também tem que ter um limite. Também precisa dosar ali para chegar no equilíbrio. Mas fala que eu te cortei. Desculpa. Verdade, não cortou não, somou. Agora, essa pandemia mostrou para nós diferenças sociais gritantes, né? Isso aí foi uma questão que nossa, foi demais de ver. Sem acesso a essa questão da internet, muitos jovens, muitas crianças, né? E aí, realmente, a lacuna fica grande, né? Porque não pôde fazer nenhum trabalho, né, nesse sentido. E aí a gente precisa das políticas públicas trabalhando, não adianta, a gente agora vai fazer o curso dia 14 de março da questão da BNCC, que é para unificar essa questão
da educação no nosso país, mas a gente precisa de políticas públicas para que realmente tenha uma educação igualitária, né? Que possa ter uma igualdade nesse sentido e todo mundo tenha acesso a isso, né? Porque não adianta a gente fazer todo esse discurso, né? Trabalhar toda essa questão que foi tão importante de aprendizado para todos, né? E o que eu digo que ficou foi uma questão solidária, eu acho que ficou, né? A gente vive a questão aí da tragédia de Petrópolis, que é uma coisa que todos nós estamos sentindo muito, né? Mas como o povo se solidarizou e está ali ajudando, trabalhando, né? Cada um fazendo alguma coisa, né? E a pandemia nos mostrou isso, que a gente precisa do outro, que a gente precisa estar ali fazendo algum trabalho social, que é muito importante, né? A gente não vive sozinho. Então, essa questão tem um lado positivo. A gente não pode dizer que a pandemia não trouxe também qualidades e situações para a gente refletir e se transformar. Né? Educação é transformação, né? Então, acho que é por aí. Então, mas vamos lá as perguntas. Eu não estou conseguindo ver as perguntas, Bel. O meu não está passando. Ficou ainda numa não veio nenhuma, não. O pessoal está comentando essa questão do equilíbrio, de que é importante sim, a gente valorizar as coisas mais simples. Teve gente que começou a fazer atividade física na pandemia. Parabéns. Parabéns, porque não foi meu caso, não. Deixa pra lá. Não vamos falar sobre esse assunto, não, gente. Deixa pra lá. Vida que segue. Confesso que eu dei uma caída na minha, tá? Por isso que eu falei vida que segue. Parabéns. Deixa eu ver aqui. É porque os comentários vão rolando, eu não consigo ler tão rápido. A Ana falou que realmente a pandemia escancarou as diferenças. E a Vera falou que a educação no Brasil precisa ser revista e levada a sério. Há muito para ser feito com urgência, com certeza. Já tinha antes da pandemia chegar um monte de coisa para ser revista, ainda mais agora, né? Depois desses últimos 2 anos. Mas, Dani, se você pudesse escolher 3, para a gente responder a pergunta da nossa live, né? Se você pudesse escolher 3 tópicos, o que precisa mudar? O que você escolheria, assim, pensando em escola? Que precisa mudar? Eu acho que o primeiro ponto é a visão, né, dessa acolhida, né, de como chega o jovem, a criança. Esse olhar tem que ser modificado nesse sentido, é o principal. O olhar atento para as necessidades e a demanda de cada um, esse olhar individualizado, né, porque não é um combo, não é um caixote, cada um vem com as suas questões, né? Cada um vem com os seus sentimentos, com as suas perdas, cada família, claro, teve um movimento diferente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é esse olhar, para a gente acolher e poder desenvolver. Eu acho também outro ponto que eu colocaria com a palavra assim, mais ou menos, é sem pressa. A pressa é inimiga nesse ponto, sabe, Bel? Eu digo que a pressa, assim, a vida já está muito desgastante, muito corrida, as crianças já têm tarefas demais tão pequenas, os pais também. A gente precisa de um processo com mais cautela e mais calma nesse sentido. Toda a escola, né? As famílias também precisam respirar, né? Respirar primeiro antes de tomar atitudes, respirar primeiro antes do processo de aprendizagem, respirar primeiro. A gente precisa ter essa visão que não adianta correr e atropelar, que aquilo não vai ter significado. É importante o processo. E para o processo acontecer, a gente precisa caminhar. Sim. E não correr. Né? Então, assim, as pessoas falam, ai, 2 anos, se perdeu, eu perdi tudo, nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Calma, vamos ver o que foi bom e vamos embora fazer diferente agora, né? Vamos nos tornar melhor, né? Vamos modificar, vamos caminhar de uma nova forma. Né? O que a gente pode fazer para mudar algumas coisas? Então, assim, eu falei a pressa, falei o olhar. Acho que, assim, englobaria isso mesmo. Você tem um terceiro ponto aí, Bel? Eu tenho, na verdade, mais 2. Eu acho que a gente pode aproveitar... Isso, eu concordo com tudo isso que você falou. E acho que a gente pode aproveitar esse momento exatamente para trabalhar a questão da diferença, das desigualdades sociais. Não é nem só da diferença, das desigualdades sociais. Perfeito. Isso pode ser englobado em qualquer
faixa etária, escola particular, escola pública, independe de situação. Quando a gente começa a trabalhar essa questão da colaboração, do respeito, não só as desigualdades sociais, como as desigualdades, as diferenças como um todo. Mas pensando na pandemia, o que mais ficou assim escancarado mesmo foi essa questão da desigualdade social. Então, eu acho que pode ser um momento para a gente resgatar isso nas escolas mesmo, colocar para debate, colocar para discussão, o que a escola pode fazer para mudar, o que a escola pode trazer de proposta mesmo nesse sentido. E o outro ponto que eu queria... Também a gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que precisa mudar, é sim a inclusão da natureza em sala de aula. Eu sei que o como fazer isso é muito complicado, porque depende de outros fatores, depende de localização da escola, depende de espaço, de estrutura. Eu entendo tudo isso. Mas se a gente conseguir botar um pouquinho que seja, a gente vai estar valorizando, vai estar ensinando a criança a cuidar do meio ambiente, que a gente também tem que pensar no mundo lá na frente, né? Eles já vão ter que arcar com todas as sequelas e as consequências emocionais desses 2 anos. Então, se a gente agora começar a trabalhar com eles a questão da valorização do meio ambiente, valorização da ciência, que nesse período ficou extremamente claro o quanto ela é fundamental, colocar isso no nosso dia a dia em sala de aula, eu acho que também tem tudo para deslanchar. E como a gente falou antes, né, o principal agora é tratar essa questão do desenvolvimento emocional. É entender que vai ter criança com regressão, entender que vai ter criança com sintoma psicossomático, entender que vai ter criança com dificuldade mesmo de socialização, de interação. E isso, como você falou, como a gente falou lá atrás, para mim é o grande foco da educação nesse momento. Com tem um olhar certeza. especial para isso. Sem pressa de ser feliz. Sem pressa de ser feliz. É isso aí. Acho Deixa que eu ter alguma a gente pergunta. falou. Eu acho que a gente falou dentro do que a gente estava querendo conversar um pouquinho. Acho que foi quase tudo, né? Sim. Uma Alguém coisa que eu mais? queria só lembrar as pessoas, o link para inscrição do curso da BNCC está no perfil, então a gente terminando a live já corre, clica logo lá no link para preencher a pré-inscrição. Aproveite, vocês já estão no Instagram, já corre lá e já faz logo a inscrição. Porque a gente tem poucas vagas, né? A gente não abriu um número grande de vagas para esse curso. E a gente está com um preço realmente bem bacana para pensando até para ter uma troca maior, né? Até para ter uma troca maior. Porque se você coloca muitos alunos, essa troca fica menor, né? E a gente quer uma participação efetiva, até para a gente tirar dúvidas de ordem prática, né? A gente está colocando planejamentos, relatórios, avaliações, para que você possa interpretar a BNCC dentro desse processo, né? Então, acho que vai ser bem rico para os professores, para os gestores, coordenadores, né? Acho que é uma troca muito boa. Então, assim, divulgue para os amigos de escola, acho que vai ser um curso bem legal, dinâmico, né? A proposta da Educa é sempre interativa, com vídeos, com música, com pensamentos, a gente está sempre nessa dinâmica, porque é muito chato essa coisa só teórica, né? Então, é importante a gente colocar a teoria na prática. Então, a gente clama nos nossos cursos, né? Só isso. Assim, só um momento massagem no ego. A Regina falou parabéns, a live foi maravilhosa. A Karen lá atrás tinha falado que estava amando, mas eu não consegui ler o comentário na hora. Só um momento de massagem no ego, que faz bem também, tá, gente? Sinceros, elogios fazem bem. Colégio Sion agradeceu, falou que foi parabéns. Vera também falou que foi muito bom ouvi-las. E uma coisa interessante. Coisa boa. De 5 contato. Quando a gente para pensar agora para a escola, o quanto que essa criança ficou, por mais que as famílias até tenham tentado suprir, a gente sabe que a escola ela é insubstituível. Né? O quanto que a criança desenvolve na escola, por melhor, por mais boa vontade, por mais boa intenção que a família tenha, infelizmente não tem como suprir isso. Então, se a gente pensa na criança de 5 anos chegando agora, sem ter tido esse contato antes, a gente realmente precisa parar, pensar e ver o que é mais fundamental agora trabalhar com essa criança. É entupir ela de conteúdo
ou é fazer todo um resgate do que não foi, que não teve oportunidade de ser trabalhado para lá na frente começar a encaixar as pecinhas, né? Gente, tá passando moto aqui perto, desculpa. É isso aí. Qualidade e quantidade é uma coisa bem diferente, né? Que a gente possa dar muita qualidade para esses jovens e para esses alunos, né? Família, escola, nesse trabalho aí, nessa constância desse desenvolvimento, né? Mas foi muito bom trocar aqui um pouco com vocês, estar aqui com a Bel, falando, conversando, né? Essa é a nossa. É isso aí, foi ótimo. Adorei ver gente querida, gente nova chegando. Estamos abertos aí para essa troca sempre, tá bom? Com certeza. Se tiver alguma dúvida, como a Dani falou, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo direct aqui no Instagram, a gente responde, a gente entra em contato. E, gente, aproveita o curso. Aproveita, porque realmente a gente está fazendo um curso bem bacana. Então, assim, não é falsa modéstia, não, tá? Nem é querer vender um peixe que não é real. Mas a gente realmente está preparando um curso bem bacana. Então, não percam mesmo. Já viu que a gente faz com carinho e vende peixe. Não, é engraçado, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. É isso aí, porque, assim, foi ótimo, a gente tá Bel. cuidado de abordar todos os segmentos, fala desde a educação infantil até o ensino médio, tem um olhar específico, por exemplo, um relatório, uma avaliação, como é que a gente encaixa uma coisa na outra, né? Uma avaliação que tenha a base na BNCC, um relatório que esteja baseado na BNCC. Essas coisinhas que muitas vezes passam batido, a gente está tendo esse cuidado. Então, eu estou realmente falando que tá bacana o curso, de verdade. Não é porque a gente está fazendo, é porque realmente a gente teve esse cuidado de preparar uma coisa. A gente teve cuidado de preparar um curso bem, bem redondinho mesmo. Então, aproveita. Com certeza. Muito bem, gente, uma boa noite para todos, né? Oi? Quem se inscreveu? Gabi. Gente, um beijo grande para todos, uma ótima noite. Né? Tchau, tchau. Até a próxima. A próxima live. Oi, desculpa. Oi? O quê? Não entendi, Bel. A próxima live, eu não entendi. A gente vai sair um pouquinho da área educacional e vamos focar um pouquinho na área corporativa, né? A próxima, né? Então tá joia. Foi um prazer. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.